Sermões em Gênesis 7. Os que possuem a fé de Abraão. Paul Sejong. Lance fora os seus pensamentos, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Gênesis 12, 1, 5. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. A primeira coisa que devemos fazer em nossa vida espiritual é sair da nossa terra, da nossa parentela e da casa do nosso pai. Hoje eu quero falar sobre Abraão. As Escrituras se referem a Abraão como o pai da fé. Como podemos analisar da vida de Abraão? Ele sempre andou com Deus, creu e dependeu dele. Está escrito: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Gênesis 12, 1, 2. O Senhor disse para Abraão sair da sua terra, de sua parentela e da casa do seu pai e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão tinha 75 anos quando isto aconteceu e deve ter sido mesmo muito difícil para ele deixar a terra em que tinha vivido até então. Não é fácil para ninguém deixar sua terra natal na qual viveu por um longo tempo. Principalmente nos tempos antigos, as pessoas não deixavam sua terra a não ser que algum tipo de calamidade como a guerra acontecesse. A terra natal não é apenas um lugar onde se nasce e cresce, mas também é um lugar como o colo da mãe onde o coração encontra descanso. Por isso que o ser humano e até os animais selvagens anseiam voltar à sua terra natal quando estão próximos da morte, e as pessoas até enterram seu corpo com a cabeça virada para sua terra natal quando não conseguem voltar para ela. No entanto, a primeira coisa que devemos fazer em nossa vida espiritual é deixar a casa do nosso pai, da nossa parentela e da nossa terra natal. Ninguém pode levar uma vida de fé adequada se não sair de sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Foi da vontade de Deus Abraão entrar na terra de Canaã, por isso Deus disse a Abraão para deixar a casa de seu pai. Para levar uma vida espiritual genuína, nós devemos também deixar a casa do nosso pai e da nossa parentela e depois entrar na terra de Canaã onde Deus nos mostrar. Sair da casa do nosso pai não significa exatamente que temos que sair da casa que vivemos agora, significa que para vivermos a nossa fé temos que nos afastar dos pensamentos carnais com os quais vivemos antes de recebermos a salvação. Somente assim Deus pode nos guiar. Por outro lado, não podemos entrar na terra que Deus nos mostra se estivermos cheios dos pensamentos carnais que tínhamos antes. Todo aquele que deseja levar esta vida espiritual depois que crê em Deus, deve deixar a casa de seu pai, de sua parentela na sua terra natal, o lugar que conhecemos bem. Nós estamos quase terminando com todos os nossos cursos na escola missionária, e nossas 3 irmãs ficarão agora na igreja de Cheon e os irmãos serão mandados para outras igrejas. E há mais 3 famílias que irão se inscrever e receber o treinamento na escola missionária durante o próximo período. Eles também deixarão este lugar e irão para um lugar diferente depois de receber o treinamento na escola missionária. Eles terão que partir para pregar o Evangelho em muitos outros lugares. No entanto, é mesmo muito difícil deixar de lado nosso coração,
nossos pensamentos e nossa carne quando estamos vivendo há muito tempo em um lugar. Também devemos largar nossos velhos pensamentos assim como fez Abraão quando deixou a casa de sua parentela em sua terra natal, mas isto é muito difícil. A primeira coisa que devemos fazer para levar essa vida espiritual depois de receber a remissão de pecados é lançar fora nossos próprios pensamentos, mas somente quem passou por isso sabe como é difícil. Acontece o mesmo com os nossos irmãos e irmãs leigos, mas os irmãos e irmãs que terminaram o treinamento na escola missionária, principalmente agora devem viver esta vida espiritual obedecendo à direção da igreja como obreiros em tempo integral. Será difícil para eles obedecer porque eles desistiram de mais coisas do que as outras pessoas. No entanto, uma vida que obedece à direção da igreja, que vai onde a igreja manda e vem quando a igreja manda vir, não é uma vida fácil. Nós estamos satisfeitos onde quer que estejamos contanto que possamos servir o Evangelho já que o que fazemos ultimamente é pregar o Evangelho. Se a igreja nos leva a ir e a servir em um determinado lugar, então devemos ir e servir neste lugar. É muito difícil nos separarmos um dos outros depois de vivermos juntos durante muito tempo. Principalmente um obreiro que serve ao Senhor que passa por essa separação difícil porque tem que se mudar para pregar o Evangelho em muitos outros lugares. Eu também me mudei várias vezes para um lugar e outro depois que me encontrei com o Senhor, mas mudar assim é bom sob alguns aspectos. Deve ser cansativo morar em um lugar apenas e bom de vez em quando mudar de ambiente. No entanto, eu sei que os irmãos que estão se formando na escola missionária terão algumas dificuldades, porque eles não costumam se mudar muito. Uma ovelha também tem muito medo quando vai entrar em um lugar estranho pela primeira vez. Há um entusiasmo e expectativa sobre o lugar onde vão, mas também existe o medo com relação a um lugar que eles nunca estiveram antes. Partir da terra natal onde a pessoa tem vivido é muito difícil. No entanto, o trabalho de um pastor não é tão difícil se a igreja de todo o país for uma só. Pelo contrário, esse trabalho será agradável. Você não tem com o que se preocupar já que trabalhará na mesma igreja de Deus onde quer que vá. Você não tem que se preocupar com nada, pois a igreja prepara e cuida de tudo quando manda você ir para algum lugar. Os irmãos que tiveram o primeiro treinamento servirão ao Senhor em suas respectivas posições, e os obreiros que receberam treinamento continuarão sendo treinados em várias áreas por esses orientadores. No final das contas, eles também têm que deixar a casa de seu pai e da sua parentela em sua terra natal. Esta palavra não serve apenas no âmbito espiritual. Esta foi a palavra que Deus disse a Abraão, para realmente deixar sua parentela. Como era um homem de Deus, Abraão teve que deixar a terra que nasceu, o lugar onde sua família vivia e o lugar onde cresceu. Não deve ter sido fácil para Abraão já que ele teve que ficar longe de sua amada família e ir para uma terra estranha onde nunca havia estado antes. Não é tão difícil deixar aqueles que não nasceram de novo mesmo que sejam parentes de sangue. Quando crescemos espiritualmente em um lugar onde nascemos de novo e somos tirados deste lugar, devemos partir com o coração alegre como de uma criança que cresceu e está agora partindo como um adulto. Eu não quero dizer que você deve ignorar e esquecer a igreja onde você nasceu de novo e foi alimentado, mas que você deve pregar o Evangelho para mais pessoas ainda em um novo lugar onde for sua igreja agora. Deus estará com você e o abençoará se fizer isso. Deus também abençoará os que te abençoarem e também os que nascerem de novo através de você, assim como Ele prometeu abençoar os que te abençoam e amaldiçoar os que te amaldiçoam. Devemos lançar fora nossos pensamentos carnais. A coisa mais importante em levar uma vida espiritual é lançar fora nossos próprios pensamentos. É por isso que o primeiro passo em nossa vida espiritual começa em sair da nossa terra, da nossa parentela e da casa do nosso Pai. Obviamente, isto é muito difícil. No entanto, temos mesmo que partir. É muito difícil lançar fora nossos próprios pensamentos, mas temos mesmo que fazer isto.
Temos que lançar fora nossos velhos hábitos e pensamentos. Aquele que nasceu de novo deve ter novos pensamentos e fé e procurar crer nos novos ensinamentos da Palavra de Deus. Tudo se faz novo após receber a salvação. Conhecemos novas pessoas, vamos para uma nova igreja, conhecemos um novo ambiente, e portanto, tudo acaba sendo novo. Os que nasceram de novo devem ter novos pensamentos em todo o tempo e seguir ao Senhor com uma nova fé. Seguir a Deus pela fé significa seguir a palavra de Deus, e isso também significa seguir as palavras do líder que o está guiando com a palavra e seguindo as determinações da igreja. Você precisa saber onde você pertence. Existem muitas pessoas que são forçadas a se aposentar. Elas são forçadas a se aposentar mesmo que ainda sejam jovens, e algumas são demitidas do emprego ao invés de se aposentar. Geralmente vemos pessoas sendo demitidas por se rebelarem contra a organização ou companhia a qual pertencem. Por exemplo, há casos de pessoas sendo demitidas por denunciarem a corrupção que elas sabem ou faziam parte. Também vemos casos em que eles são impedidos de serem recontratados depois de expirar seu contrato de trabalho, embora tenham ganho esse direito judicialmente. E existem muitos que ficam desempregados porque sua empresa fecha porque os trabalhadores se uniram para pôr a empresa na justiça ao ponto de acabar com a empresa só porque não têm direito a ela e pensam: esta empresa pertence apenas a um dono, então eu tenho que pensar em mim primeiro. O trabalho dos sindicatos em nosso país é muito bem conhecido por sua violência. Existem muitas companhias estrangeiras que desistiram de fazer negócio na Coreia e foram embora. Todos eles dizem que não conseguiram tocar seu negócio na Coreia por causa do seu sindicato violento. Obviamente, os empregados têm o direito de buscar mudanças se estão sendo tratados injustamente. Mas a coisa mais importante é que as companhias fecham porque a visão de seus empregados é que eles trabalham como se fossem um inimigo ou a empresa é um objeto de disputa se não possuem um senso de pertencer a algo. Nós podemos ver um exemplo disso. Toda organização social pode ser vista como um barco e os membros desta organização como os marinheiros deste barco. Ou seja, cada um deles tem uma posição e responsabilidade diferente, mas todos eles fazem parte de um propósito em comum. Mas o que aconteceria se a tripulação olhasse para o seu próprio lucro e se isso não acontecesse, eles ameaçariam fazer um buraco no barco, e acabassem mesmo fazendo? A água entraria rapidamente, jorrando dentro do barco e todos então morreriam. Que estupidez, não? Mas infelizmente coisas assim acontecem e muito. Há um motivo para eu estar dizendo isso usando essa ilustração. É porque há algo que eu quero dizer aos irmãos que estão saindo do ministério local depois de terminarem seu treinamento na escola missionária, e também aos irmãos que estão sendo treinados agora. Nem tudo na Igreja de Deus é feito para satisfazer a todos vocês. Por isso, a insatisfação pode se tornar um problema com relação a algo que a Igreja esteja fazendo, e o desejo de sair da Igreja pode surgir em seu coração quando essa insatisfação crescer. Mas devemos saber o local aonde pertencemos e não sairmos deste lugar. Precisamos ter um coração que se preocupa com o lugar que pertencemos ao invés de tentarmos receber o nosso prêmio. Eu quero que vocês pensem assim. Independente se estiver em uma companhia ou igreja, aquele que não tem senso não é nada. Não importa o que as pessoas digam, esta igreja a qual nós pertencemos é a Igreja de Deus, a igreja onde a palavra de Deus está presente e a igreja que prega o Evangelho. Não importa para qual igreja no país você seja enviado, e a igreja para a qual você trabalha é a sua igreja, é desta igreja que você deve cuidar, a igreja que você deve se responsabilizar, e você deve se lembrar que a igreja que você pertence é o seu corpo. Nós não devemos tentar encontrar fraqueza, corrupção, iniquidade uns nos outros enquanto vivermos para Deus. Obviamente que os que nasceram de novo não cometem grandes erros. Mas se alguém ficar pensando que o outro está cheio de iniquidades e ele não, e ficar tentando derrubá-lo o tempo todo,
então ele vai acabar ficando sozinho e será rejeitado quando se encontrar em dificuldades. Você deve saber que será rejeitado se rejeitar alguém. Eu estou dizendo isto porque você pode crescer na palavra se permanecer na igreja com uma mesma fé, um só coração e um só senso de que somos uma família. Nós encontramos pontos positivos e negativos uns nos outros enquanto levamos juntos essa vida espiritual na igreja, o corpo de Deus. Mas se não conseguirmos lidar com essas coisas e insistirmos em dizer que o outro está errado e nós estamos sempre certos, então certamente nós é que somos o problema e não a outra pessoa. Então devemos desistir de nossos próprios pensamentos, padrões e hábitos e buscarmos a palavra de Deus enquanto levarmos esta vida espiritual na igreja de Deus, e devemos saber também que somos um só corpo na palavra de Deus e lembrar que esta é a minha igreja. Só assim conseguiremos ver as coisas positivas e admiráveis dos outros santos ao invés de suas iniquidades. Então em pouco tempo conseguiremos ter esta fé admirável, aprender com ela e sermos influenciados positivamente por ela mesmo sem conhecê-la. Portanto, a pessoa cresce da forma certa e passa a servir ao Senhor fielmente na posição que Ele o colocou. Então precisamos saber muito bem aonde nós pertencemos. Nós devemos largar todas as coisas carnais e levar uma vida espiritual sendo um com a Igreja de Deus. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus estava dizendo a Abraão para deixar todas as coisas carnais para trás. Deus estava dizendo a ele para deixar tudo e todos com que ele estava acostumado a viver, assim como seus parentes de sangue, sua parentela que ainda não tinha nascido de novo e sua terra natal. A nova aliança que Abraão faria seria na terra de Canaã. Abraão sabia e cria nisto e seguiu a palavra de Deus. E seu sobrinho Ló também decidiu segui-lo. Naquele tempo, Abraão tinha 75 anos. Por quanto tempo Abraão viveu? Está escrito no livro de Gênesis capítulo 25 versículos 7 e 8. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Quando Abraão morreu ele estava com 175 anos. Abraão viveu por mais 100 anos depois de deixar sua terra natal. Durante seus 175 anos de vida, ele era um jovem adulto quando tinha 75 anos. Mesmo durante a fase adulta é muito difícil deixar a casa de seu pai em sua terra natal. Deixar seus parentes para trás não é fácil para ninguém. Mas Abraão os deixou para trás porque creu e seguiu somente a Deus. Todos nós recebemos a remissão de pecados. E todos que fizeram isso deixaram seus parentes de sangue. Eu também deixei minha casa e minha família desse jeito, e você também deve viver sua vida espiritual lembrando que Abraão deixou sua terra natal. Devemos alegrar nosso coração com o fato de que Abraão seguiu a palavra. Ter fé é seguir a palavra. Por outro lado, não segui-la é ter uma falsa fé. Eu quero que todos vocês busquem a Deus e vivam pela fé. Você precisa lembrar que deve seguir a palavra de Deus para realmente levar essa vida de fé com fidelidade. Também precisam lembrar que devem deixar a casa de seu pai, os seus pensamentos carnais e todas as coisas do seu passado para trás. Eu quero que você saiba que precisa crer em Deus, seguir a palavra e estar com a igreja pois esta é a verdadeira fé. E eu quero que você creia nisso.